Pessoal, um dia desses eu tava saindo aqui de casa com a minha esposa, né? A gente ia aqui perto, aqui no mercado, coisa assim. E aí encontramos uma senhora, uma senhorinha, né? De 80 e poucos anos aí. Ela é conhecida, assim, da família aqui, da minha esposa, já ela mora há bastante tempo aqui. E aí a gente começando a conversar com ela perguntando das coisas, ela, como que estão seus pais, aquela coisa toda, né? Perguntando do meu sogro, da minha sogra. E aí a minha esposa começou a conversar com ela, né? Aquele papo e tal. E aí ela falou assim, a gente perguntou, minha esposa perguntando sobre ela, né? Como que tá seus filhos, tal. Ela, minha filha foi morar longe, tenho 5 netos, mas todos eles só vêm aqui final de semana. E meu filho faleceu, tem aproximadamente uns 2 anos, né? Adoeceu, faleceu, um filho dela já de 50 e poucos anos, enfim. E aí eu olhei assim e falei pra ela, nossa, mas a senhora mora sozinha? Porque ela era uma senhorinha mesmo, sabe? E aí eu meio que tomei um tapa na cara, porque ela falou assim, sozinha não, eu e Deus. E aquelas palavras eu falei, puxa vida, que senhora de fé, né? Que pessoa maravilhosa, né? Falar umas palavras dessa, né? E ela tava subindo a rua sozinha e tal, e caminha pra cá e pra lá. Às vezes eu encontro ela aí casualmente, né? Mas aquilo trouxe uma reflexão assim para mim, que eu pensando assim, ela, porque tem muitas pessoas, né, que às vezes tem ali os familiares do lado, pessoas um pouco mais velhas, e às vezes estão ali reclamando, lamentando, né, e a idade, aquela coisa toda, que é natural mesmo, né, a gente vai envelhecendo, né, vai perdendo aquela disposição. E essa senhora, ela mostrou uma coisa assim, muito, que eu achei muito legal, que assim, que Deus, ele se importa com a gente, né? Deus, ele se importa com você. Isso é claro, só que assim, o que eu entendo, né? Que essa senhora, ela chamou Deus, ela chama Deus para cuidar da vida dela, para cuidar dela, né? Que é uma coisa que eu acho muito importante, é a gente chamar Deus para nossa vida, para os nossos projetos, para aquilo que nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, todo dia pela manhã, antes de sair para trabalhar, eu, a minha esposa, a minha filha, geralmente a gente faz uma oração, nós três, né? Quando bate ali os horários e tal, a gente sai, quando não eu e minha esposa, e a gente faz uma oração, Deus, é, participe desse dia, venham conosco, nos proteja, proteja nossos filhos. É algo simples que a gente faz, mas é de alguma forma você está convidando Deus para sua vida, está convidando Deus para caminhar com você naqueles dias. E muitas vezes a gente tem que fazer isso pelos nossos filhos. Às vezes de repente, você é uma pessoa que trabalha, sai para trabalhar, deixa seu filho adolescente em casa, sua filha. Então, saia, ore por ele, peça Deus proteja ele, coloque sabedoria, né? Caminhe com boas pessoas. Então, assim, são coisas simples que a gente tem que fazer, mas é necessário para a gente poder trazer Deus para a nossa vida. Às vezes você sai para trabalhar com aquela angústia, às vezes você está sentindo algo, por exemplo, às vezes você tem uma perseguição de um chefe, uma pressão do trabalho para você vender mais, para ter resultado. E quando você convida Deus para a sua vida naqueles dias, ele estará com você e você conseguirá realizar os projetos que você precisa para sua vida com mais sabedoria, com mais calma, porque você entregou aquele dia para ele. Então, faz uma diferença muito grande nos nossos dias a gente entregar os nossos projetos na mão de Deus. É claro que nós temos que fazer o esforço, ser perseverante, ser persistente, ter calma, estudar, mas é uma coisa muito interessante, né? E assim, a gente tem que convidar Deus, né? Para esses momentos. E assim, às vezes a gente também tem situações que a gente acaba se sente sozinho, desamparado, momentos difíceis, mas Deus ele vai colocar ali às vezes um anjo para te ajudar quando você está muito desamparado também. Então você nunca vai estar sozinho. Nós nunca estaremos sozinhos. Tem uma situação que eu lembro, assim, logo que meu filho nasceu, minha esposa teve um problema de hemorragia, né? Então teve que ir correndo para o hospital, foi um sufoco, assim, uma coisa toda, teve que passar por uma outra cirurgia, né? E aí eu lembro nesse dia, no dia seguinte que ela ficou internada, né? E a gente estava aqui no hospital, aqui perto, e eu fiquei sozinho lá, acompanhando ela. O bebê ficou com a minha irmã, no caso, e a gente ali, naquela correria, eu preocupado com ela, ela tinha acabado de fazer
uma cirurgia fazia uma semana, estava passando por outra, né? Então, muito preocupado, triste, né? E aí um dia, no dia seguinte, eu estava sentado assim no... Fiquei lá fora, né, no hospital, né? Um pouco meio que no estacionamento, uma coisa assim. E aí tinha um enfermeiro lá que trabalhava no hospital. E aí ele chegou assim do meu lado, né? Sentou assim, pôs a mão no meu ombro e falou assim: vai dar tudo certo, fica tranquilo aí, vamos ali, vamos ali comigo, ali, tomar um sorvete ali e tal. Aí ele me chamou, a gente foi até a rua, tomou um picolé, um sorvete, assim, uma coisa bem simples. Mas sabe, quando Deus coloca uma pessoa ali do seu lado pra, tipo, cara, você não tá sozinho, fica tranquilo que vai dar tudo certo, né? Eu tava angustiado, assim, um pouco. Aquela situação toda que a gente tava passando, né? Minha esposa teve que fazer transfusão de sangue, aquela coisa toda. A gente tava bem preocupado, tudo. No fim deu tudo certo. Mas assim, Deus também coloca pessoas na nossa vida pra gente passar por aquelas situações, né? A gente nunca vai estar sozinho realmente. Isso é legal, né? Então assim, a gente tem que trazer Deus para nossa vida, porque é muito importante a gente ter isso na nossa mente, no nosso coração, sair vai pra rua, coloca Deus na sua vida, nos seus projetos, no seu trabalho. Às vezes você tem algum familiar que está passando por uma depressão, alguém que está doente da sua família, né? Esperando de repente uma cirurgia, esperando algo, e você fica meio angustiado. Então, ora para aquela pessoa, faz uma oração por ela, para que ela melhore, para que ela se sinta melhor, porque isso vai ajudar, né? A gente acaba criando essa conexão com Deus e Ele não vai nos desamparar nesses dias mais difíceis, tá bom? Confie nele, porque tem muitas coisas legais, muitas coisas boas que ele proporciona na nossa vida. Eu sou uma prova disso, tá? Passei por muitas situações até aqui para chegar até aqui. Tenho lutas diárias, como todo mundo tem, mas assim, eu sempre coloco o meu caminho nas mãos de Deus, da minha família, dos meus filhos, porque isso ele consegue nos conduzir de uma forma que nós conseguimos vencer cada dia devagarzinho, cada luta, né? Cada projeto. Então, coloque nas mãos de Deus que as coisas vão dando certo. Toma a palavra aqui em Eclesiastes 5:20. Por que não se lembrará muito dos dias da sua vida, por quando Deus lhe enche de alegria o seu coração. Então essa é uma palavra que eu peguei aqui em Eclesiastes 5:20. Então assim, você não vai lembrar dos dias tristes, né? Porque se Deus ele tirar no seu coração, encher assim a sua vida de alegria, você vai ter coragem para passar todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Compartilha, se inscreva no meu canal, dê um like aqui. Muito obrigado por você que assistiu até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu!